pela submissão de seus empregados livres e escravos. A partir da inviabilidade de suas práticas culturais e do ilogismo na adaptação dos valores da tradição portuguesa, o africano foi adaptando a sua cultura aos moldes brasileiros. Exemplo, está na língua portuguesa mais leve e na religião católica menos ortodoxa. Outro aspecto que comprova tal fato advém do pós-escravismo, visto que depois da abolição, os negros foram entregues à condição de mão de obra assalariada, sistema não muito diferente da sociedade colonial. Até porque, neste novo processo, a escravidão continuou de maneira implícita, estereotipada e discriminatória. O negro foi usado na construção do país, utilizado como mão de obra. O racismo existente hoje ainda é sequela do período da escravidão. Legalmente, a escravidão foi extinta e todos os seres humanos tornaram-se iguais, com iguais direitos e deveres. No entanto, os negros com séculos de exclusão foram jogados às ruas sem nenhuma lei que os incorporasse à sociedade. Continuaram no mesmo estado de inferioridade em que se encontravam. O Brasil é um país onde predomina uma miscigenação acentuada, sendo muito difícil a classificação racial. A mestiçagem foi historicamente tão intensa que praticamente não há mais pessoas puramente brancas ou puramente negras. Apesar dessa constatação, o preconceito racial, à moda brasileira, menos conflituoso em comparação ao existente nos Estados Unidos, é bastante difundido e perceptível na ocupação dos negros nas classes menos favorecidas, que integram a sociedade brasileira. Realizados sobre a questão de preconceito racial no Brasil, desenham modos e formas em que o problema é reproduzido pelos meios de comunicação de massa. Filmes, novelas ou até mesmo noticiário ou impresso têm contribuído significantemente para a consolidação de alguns estereótipos sociais bastante difundidos no país. Em uma apressada observação dos meios, é fácil percepção de papéis sociais destinados à população afrodescendente, serviçais, malandros, criminosos da periferia e alguns centros urbanos, em produções cinematográficas ou em novelas, e traficantes e malfeitores em geral nos noticiários impressos. O terceiro, preconceito em relação ao contingente de negros e afrodescendentes por parte dos meios de comunicação nas formas simbólicas. Isso teve como objetivo verificar a presença do preconceito racial em relação ao contingente de negros ou afrodescendentes, seja no conteúdo dos textos, seja nas imagens das reportagens publicadas em 58 edições da revista Veja. Os resultados significativos estão entrelaçados à história da formação social no Brasil. Se no passado a organização da sociedade brasileira no período colonial estava ligada ao controle do senhor dos engenhos pela submissão de seus empregados livres e escravos, hoje se percebe o preconceito em relação ao contingente de... Tal preconceito, maquiado, embute uma forma mais amistosa e menos perceptível que os choques mais duros, a exemplo da segregação vivida em determinados momentos da sociedade norte-americana, na forma produtiva de estar ou frequentar determinados lugares ou posições sociais. É, portanto, basicamente perceptível que a inserção de contingente do afrodescendente se dá nos termos que focam mais a cultura se projeta a partir dessa constância é de que os afrodescendentes tenham mais pendor ou aptidão para estas duas áreas de atuação profissional. Outro aspecto que comprova tal fato advém do pós-escravismo, visto que, depois da abolição, os negros foram entregues às condições da mão de obra assalariada. Nesse novo processo, o modelo escravista continuou de maneira implícita, estereotipada e discriminatória. Principalmente de investigar como é, quando essa participação é retratada pela mídia. As respostas a essas questões foram consideravelmente coincidentes com as previsões do fruto dessas reportagens de campo. As mesas foram classificadas de acordo com seu tema principal. Dessa forma, foi constatada uma grande quantidade de ocorrências de matérias cujos temas principais eram esporte e cultura. A partir disso, pode-se concluir que a maior quantidade de incidência de personagens negros nas reportagens analisadas ocorre em matérias que tratam sobre esporte e cultura. Para analisar as razões dessa pequena participação dos negros, é possível que os negros não tenham maior presença nessas reportagens.
classes dominantes, que os negros ganhem esse espaço na mídia. O racismo está impregnado no pensamento da sociedade, de tal forma que se torna difícil fazer com que a grande massa aceite a imagem do negro na mídia. Por essa razão, vê-se tão pouco atores negros nas telenovelas e quase nunca em papéis de destaque ou mesmo os principais. Gente, você fez não? Foi exato. A pesquisa. A imagem que se projeta a partir dessas constâncias é a de que os afrodescendentes tenham mais. Trata-se principalmente de investigar como é e quando. Como é e quando, isso? Não, é como e quando. Não, e quanto, como é e quanto essa Os negros